Olá, a paz do Senhor a todos. Desejo que a paz e a comunhão do amigo Espírito Santo estejam em todos os corações. Nesse momento, eu me sinto feliz por estar aqui para podermos compartilhar uma porção da palavra de Deus. Mas antes de entrar, propriamente dito, na palavra, eu quero justificar aos caros colegas, amigos e irmãos que são inscritos no meu canal e aqueles que ainda não se inscreveram, né, que têm a oportunidade de se inscrever. Eu já tenho aí aproximadamente uns 2 meses que não gravava nenhuma mensagem, porque o meu canal foi hackeado e eu perdi todos os meus trabalhos, né, durante 3 anos. E com isso eu estava tentando recuperar, mas não foi possível. Então, diante disso, eu pensei em parar, né, com o trabalho. Mas muitos começaram a perguntar, a questionar, e eu resolvi retomar novamente. É um canal exclusivo de evangelização, de levar uma palavra de paz, de fé, de esperança e salvação a todos. Então, diante desse fato, eu criei um novo canal. O canal é Prof. Aurimar Spalatti. Então, eu peço aos caros amigos, colegas, que se inscreva nesse canal e que compartilhe e que ative o sininho das notificações, porque com isso estará proporcionando às outras pessoas a terem acesso a esta palavra de libertação, né? Palavra de amor, de fé e esperança. E neste momento eu quero compartilhar uma palavra que traz a temática como depressão, na qual tem atingido muitas vidas. E sabemos que a depressão é a doença do século, a doença do momento. Mas segundo algumas pesquisas, né, alguns pesquisadores disseram que em 2030 a depressão será uma doença comum, né, no mundo todo. Então, o meu objetivo desta mensagem é proporcionar, né, auxiliar, ajudar as pessoas que encontram nesse contexto, nessa situação, desesperançosas, né, com ansiedade, com depressão. E podemos dizer que o principal pensamento depressivo é a falta de esperança, de não acreditar que tudo pode mudar-se, transformar-se e reverter-se. Então, a pessoa que não tem uma esperança, a pessoa que não crê que as coisas podem mudar, é um dos fatores principais, né, do pensamento depressivo. E eu quero tomar por base aqui o texto que está registrado no livro de Filipenses, capítulo 4, verso 8. Que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É interessante observarmos, né, essa colocação aqui da palavra que remete, uma palavra de que é necessário nós termos um pensamento positivo, um pensamento voltado para as coisas que nos dá realmente sentido, virtude e que nos dá louvor, né, gratidão. Então, nisso pensai. Então, pensar em quê? Em tudo que é puro, em tudo que é justo, em tudo que é verdadeiro. Então, vale dizer que, na realidade, para que nós tenhamos uma vida saudável, tenhamos uma vida equilibrada, necessário é preocuparmos com a nossa mente,
O que é que eu alimento aqui? O que eu trago para a minha mente? Qual é a minha visão dentro do contexto de vida? Eu sou uma pessoa que fica murmurando, reclamando, lamentando. Então, se eu tenho uns pensamentos negativos, obviamente, a tendência de eu ter uma depressão é muito grande. Então, para que eu tenha uma mente saudável, eu preciso ter uma mente pura, uma mente justa, uma mente verdadeira, preocupado com aquelas coisas que traz louvor, né, à nossa vida, louvor a Deus. Então, nisso pensai, coisa que nos faz e traz benefício para nós. Então, nisso nós devemos pensar. E existem pessoas, infelizmente, que ela é uma pessoa muito negativa. Ela só pensa negativamente. Então, para ela não vai dar certo, para ela nunca deu certo. Para ela olha a família, parece que a família não está boa, parece que a família não vai dar certo, parece que o casamento não vai dar certo. Tudo ela vê com a visão negativa. Então, para ela tudo vai acontecer contrário. Ela nunca vê as coisas com os bons olhos. E isso é muito preocupante, porque ela pode, de tanto ela pensar negativamente, ela pode ter uma depressão. Ela não consegue valorizar os momentos que ela tem, né, de prazer, de alegria com a família. Ela pensa somente nas partes negativas, né? Então é como se diz assim, a mente está cheia de lixo, cheia de coisas negativas, né? Então, como uma pessoa que tem uma mente negativa, que para ela tudo é negativo, nada está satisfeita, ela reclama de tudo, ela murmura, como que uma pessoa dessa pode ter paz dentro de si? Como é que ela pode ter alegria dentro de si? Como é que ela pode ter esperança se ela alimenta o dia todo, continuadamente, não vai dar certo, não vai dar certo, vai dar errado, né? Então, são alguns quesitos que precisamos avaliarmos, né, na nossa vida, da nossa rotina, né, nossa vida contínua. Mas veja que no livro Filipenses, capítulo 4, verso 4, ele diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Eu acho muito interessante esta palavra, porque ele nos traz aqui, remete uma palavra que nós precisamos estarmos em plena comunhão com Deus, alegre, feliz e agradecido a Deus. Então, sempre dando graça ao nosso Senhor. Então, regozijai-vos, alegrai-vos no Senhor. É uma mensagem maravilhosa, né? E isso precisa estar intrínseco dentro de nós, vivendo as promessas de Deus, agradecendo a Deus pelo momento presente e pelo momento também futuro, né? Tudo está no controle de Deus. Então, vale dizer que o melhor remédio para a preocupação é a oração, é o louvor e adoração ao nosso Deus. Veja que no livro de Filipenses, capítulo 4, 6, quando ele diz assim: não estejais ansiosos por coisas alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecido diante de Deus. De que forma, né? De que forma conhecido diante de Deus? Então ele coloca lá pela oração, pela súplica e ação de graça. Então ele traz dentro desse contexto os requisitos que nós precisamos levar a Deus as nossas necessidades, levar aos pés de Cristo. Mas de que forma? Através da oração. O que é a oração? A oração é falar com Deus, a oração é conversar com Deus, é dialogar com Deus. Mas aí ele coloca também súplica. Mas o que é a súplica? A súplica é quando eu estou em situações de aperto, e daí eu começo a dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. A intensidade é maior. Aqui não é uma mera conversa, aqui não é um diálogo, mas é um clamor, é uma súplica. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Socorre-me, Senhor. Eu perdi o controle da situação.
mas eu acredito, Jesus, que tu pode mover, tu pode fazer algo por mim. Então é nós suplicarmos a Deus. Aí alguém diz assim, mas Deus conhece todas as coisas, Deus conhece as nossas necessidades, Deus conhece do que nós estamos realmente precisando. Sim, Ele conhece, mas Ele quer ouvir de nós as nossas súplicas, as nossas petições e os nossos pedidos. Então, Ele coloca também aqui a questão de ação de graça. Então, é também colocarmos no momento da adoração, agradecer a Deus pelos benefícios, pelo cuidado, pelo que Ele já fez por nós, pela nossa salvação e ainda porque há de fazer. Então, nós precisamos adorar a Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele remete, aqui várias condições de nós estarmos levando a Deus as nossas petições, as nossas necessidades. Então, não há necessidade de nós estarmos angustiados, preocupados. É claro que existe uma ansiedade normal, que é de todos nós. Suponhamos que vai aproximar a data de um casamento, do aniversário, de um evento, todos nós ficamos ansiosos. Será que está tudo ok? O que está precisando? Então, todo está focado naquele evento. Então, é uma preocupação normal. A preocupação aqui da ansiedade é o exagero. É aquela ansiedade da preocupação que nos traz doença ao nosso organismo. Essa inquietação, essa angústia. Alguns cientistas, pesquisadores, dizem que a ansiedade é como se fosse o câncer da alma, Então ele vai corroendo por dentro e destruindo a pessoa, definhando a pessoa. Então ele trata como se a ansiedade fosse o câncer da alma. Mas aqui é interessante observar que o apóstolo Paulo, ele não está remetendo um conselho, para alguém, um conselho dizer assim, olha, não fica ansiosos não. Ele não está dizendo um conselho, mas ele remete aqui nessa situação uma ordem. É uma ordem, é uma imposição. Não estejais ansiosos. Até porque nós não temos esse direito de ficarmos ansiosos, porque nós acreditamos que Deus é o Deus que provê todas as coisas. Nós acreditamos que Deus, Ele ouve as nossas orações. Nós acreditamos que Deus, Ele está conosco todos os momentos. E se nós cremos nessa poderosa palavra de Deus, qual o motivo de nós ficarmos ansiosos? Então é como se nós não acreditássemos em Deus, não acreditássemos na palavra do Senhor. Então nós precisamos deleitar no Senhor e confiar que Ele cuida de nós todos os momentos, Então isso é importante, nós colocarmos em prática, aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus. Não adianta nós falarmos, mas não vivermos. A palavra de Deus diz, não ficai ansiosos, mas eu sou ansiosa extremamente, a ponto de tirar a paz das pessoas que estão ao meu redor, no meu ambiente. Como é difícil viver com uma pessoa ansiosa, aflita, angustiada. Ela murmura, ela reclama, nada tá bom, nada para ela presta. Então é uma pessoa negativa o tempo todo. Então se nós não policiarmos, termina contagiando, a nós mesmos. Então isso é importante, nós vivermos na perspectiva da palavra de Deus, pensar em tudo que é verdadeiro, puro, justo e que é amável. Então vamos pensar nas coisas lá de cima, aleluia. Agora, existem exceções, casos de pessoas que ela tem realmente uma doença, um desequilíbrio, um transtorno mental. Então, nesse caso, essa pessoa, ela precisa buscar um tratamento. Então, ela precisa buscar uma pessoa dentro da área, especialista, para fazer o tratamento. De repente, a necessidade de um medicamento, de tomar alguns remédios. Então, são casos diferentes. Mas nós estamos falando aqui da ansiedade, na questão
da pessoas que são uma pessoa normal, mas que deixa ser levado, né, por essa questão da ansiedade. E a ansiedade, se nós não cuidarmos, ela vai desacelerando e pode causar uma depressão, né? Então, eu tenho pensado muito em como ajudar as pessoas que estão passando por esse dilema, por essa questão de depressão, de ansiedade. Eu, como psicanalista, eu tenho atendido muitas pessoas que chegam até mim com problemas assim, difícil, e aquela angústia profunda, aquela situação que ela não tem, ela nem sabe realmente delimitar qual é o problema. É uma confusão emaranhada de pensamento e uma opressão, uma carga muito pesada. Então, ela tem até dificuldade de colocar, né, qual é o problema, né, qual é a situação. Mas eu tenho pedido a Deus graça, orientação, de como trabalhar, de que estratégia utilizar, de que método utilizar, de que técnica utilizar, porque nós temos a palavra de Deus, que ela é a nossa bússola. Nós não podemos desassociar a palavra de Deus, não tem como. Nós somos formados de espírito, alma e corpo, e temos que ser tratados nos 3 esferas, espírito, alma e corpo. E a palavra de Deus, ela é o remédio. Então, dentro dessa perspectiva, eu tenho preocupado em como levar a pessoa a compreender melhor a si mesmo. Porque o primeiro passo é mostrar a essa pessoa que ela precisa entender, ela precisa compreender melhor a si próprio, conhecer a si próprio. A partir daí, desse pressuposto, a gente começa a trabalhar quais são os fatores, aonde está a raiz, aonde está a origem, aonde está o problema. Mas, às vezes chega pessoas que dizem assim, eu preciso tomar um remédio para me acalmar, para me ficar tranquila, achando que o remédio é a solução, que o remédio vai fazer ela ficar calma, tranquila. Mas nós sabemos que tem pessoas que utilizam remédio 1 ano, 2, 3, e de repente ela para com aquela medicação porque não faz efeito. Aí tem que mudar do medicamento, tem que aumentar a dose, tem que substituir, né? E isso traz também outras consequências para o organismo. Então, o remédio, ele tem limite. Agora, o importante é nós mudarmos o nosso comportamento, mudar a nossa mente de como lidar com as dificuldades, com os problemas, com a dor, né, com o luto, com a perca. Então, quando nós somos preparados, somos assim, organizados a nossa mente, de como lidar, de como administrar os problemas, aí fica mais fácil. Porque eu começo a compreender, né, quem eu sou, qual é a minha força, né, qual é o meu potencial. Eu não posso colocar como vítima, sempre estar chorando, sempre estar reclamando, não, mas eu tenho coisas boas, né, eu tenho coisas valorosas que eu posso valorizar, que está ao meu redor, que é a minha família, que é a minha vida, que é o meu trabalho. Tem muitas coisas boas, né, dentro de mim. Mas às vezes eu só tenho pensamento negativo, de desvalorizar, de não visualizar, de não reconhecer. Então é preciso ser capaz de trabalhar com esta pessoa de forma que ela veja a importância da vida, a importância que ela tem dentro do contexto todo familiar, da igreja, da sociedade, do trabalho, e começar a ver os pontos positivos, né? Então, aprender a lidar com os problemas emocionais, porque existem problemas emocionais tanto do lado bom como do lado ruim. Então nós temos que estar preparados pelas más notícias e para as boas notícias também. Então é importante nós entendermos que de todas as situações adversas, nós não podemos esquecer em hipótese nenhuma que nós temos que ter Deus como o centro da nossa vida. Buscar Ele e pedir, Jesus, me socorre, me ajuda. E Deus vai dando-nos a orientação de como a gente tomar certas decisões, de como a gente proceder. Isso é importante. E
veja que quando o paciente chega até nós, é importante nós fazermos a avaliação do paciente no todo. Você vai estar avaliando a questão da idade, do intelectual, da inteligência, do comportamento, o conteúdo do pensamento, né? O que ele tem dentro de si, como é que ele vê o mundo, né? Qual é a visão dele dentro desse contexto social. Então, isso é fantástico, essa avaliação desse indivíduo, para você começar a entender qual técnica você vai utilizar, qual método vai utilizar, né? Então, as estratégias são importantes você utilizar para que possa dar um impacto na pessoa e ela acordar e ela ver que ela tem condição sim de administrar os problemas, ela tem condição sim de administrar aquela dor, porque às vezes aquela situação não vai mudar e ela vai ter que conviver com aquele problema, então ela precisa administrar. Como ela administrar esta dor, que é um momento que ela não vai ter, vamos supor assim, não vai ter uma solução, ela vai conviver com esse problema, e aí ela tem que administrar esse problema. Há caso de luto, que para determinada pessoa o luto dura 1 ano, dura 6 meses, né? Para outros dura 4, 5, 10 anos. Então é uma ferida aberta que você vai ter que conviver com aquilo ali. Mas agora você vai morrer, você vai se entregar. Então, dentro dessa perspectiva da palavra de Deus, nós pontuamos, né, que nós precisamos usar essa ferramenta que o apóstolo Paulo colocou, né? Não entregar, mas colocar diante de Deus as nossas petições, a nossa dor, a nossa necessidade, aquilo que nós precisamos. Jesus, socorre-me. Senhor, ajuda-me. Então nós entramos no processo da súplica, do clamor a Deus. Aleluia. E às vezes alguém pergunta assim: mas será que o cristão, ele tem depressão? E na verdade, a depressão, ela não é determinado povo, determinada religião. Todos nós, seres humanos, temos, né, a probabilidade de ter depressão. Depende de como você vê a vida, de como você vê realmente o contexto, né, do seu viver. Então, tem pessoas que confundem a tristeza com a depressão. Então, nós temos momento de tristeza e nós temos também a questão da depressão. Então, mas o cristão, ele não pode ter depressão. Não é que não pode. A depressão, todos são suscetíveis. Suponhamos que uma criança, dependendo da origem da família que ela veio, né, uma família que às vezes ela não teve ali um cuidado específico, uma dedicação, um carinho, um amor, mas ela foi realmente uma criança criada de uma forma assim agressiva, agressiva fisicamente, agressiva sexualmente, agressiva verbalmente. Então aquela criança, ela cresceu dentro de uma família desestruturada, e com isso vai trazer sequelas dentro dessa criança. Ela não passou o processo da sua formação num ambiente saudável, num ambiente estruturado. Então aquilo vai ficar as lacunas na vida daquela criança. Então ela cresce como criança, como adolescente, como jovem, e aquilo ali está guardado dentro dela. E quando ela vier casar, ela pode, com qualquer outro problema, um divórcio, uma separação, ela pode ter uma depressão, porque ela já tem uma fragilidade, né, no decorrer da formação da sua infância, da sua juventude. Então, essa criança, ela não teve uma cura no processo do seu desenvolvimento. Ela veio arrastando, carregando aquela situação, né, até a sua fase adulta. Então, quando acontece uma separação, um divórcio, é como uma bomba, porque ela já tem realmente aquela sensibilidade, né? Ela já tem aquela vida desestruturada. Então, a sensibilidade é como se fosse assim, é uma carga muito pesada. Ela não consegue mais administrar, porque ela não tem uma raiz curada, ela não tem uma raiz sarada. Então, não importa se ela é uma cristã ou se ela é uma pessoa que não seja cristã,
mas ela não tem estrutura. Então, isso é importante nós entendermos, né, a questão da depressão. Agora, veja bem, há uma diferença da tristeza e da depressão. Alguém vê a pessoa triste e diz, olha, fulano está com depressão, ela está muito triste. Eu fui na casa dela, mas ela está triste. Não, a tristeza necessariamente não significa que é uma depressão, porque às vezes ela está triste por um momento, por um período. Às vezes ela perdeu o emprego, às vezes ela está doente, e são vários fatores que traz aquele momento de tristeza. Mas é uma tristeza normal, uma tristeza que todo mundo tem, né? Mas não é uma tristeza da alma, uma tristeza que provoca uma angústia profunda. Não, é uma tristeza passiva, considerada normal. Agora, quando a pessoa está triste, e você chega até a casa dessa pessoa que está triste, e você diz assim, fulano, vamos fazer uma caminhada, ou vamos assim no shopping, andar um pouquinho, coisa e tal, e a pessoa diz, não, eu não quero, não acho legal, não estou afim, coisa e tal. Mas se você persiste em falar com ela, persiste a convidá-la, e de repente ela, no estalo assim, ela diz, não, tá bom, vamos, você está insistindo demais, vamos embora. E ela termina, né, fazendo aquele passeio com você. E quando a pessoa é depressiva, você chega até ela e diz assim, vamos fazer uma caminhada, vamos fazer um passeio. Ela diz, não quero. Ela é mais determinada. Ela diz, não quero. E ela termina se travando. Então, ela não dá espaço para você ter a oportunidade de convencê-la. Ela diz, eu não quero. Ela trava, ela se fecha, ela isola. Então, você não tem a oportunidade de conseguir cativar, porque ela tranca, ela não dá liberdade. Então, isso é uma depressão, é uma tristeza mais profunda. E nessa questão, há necessidade, de fato, de um acompanhamento, há necessidade de buscar um tratamento, porque pode ser que essa depressão é uma depressão leve, mas se não cuidar, ela pode passar por uma depressão aguda. E nesse aspecto de uma depressão mais severa, aguda, ela passa por ela o pensamento do suicídio. Não vale a pena eu viver, eu vou tirar minha vida. Então, uns pensam em suicidar, mas não têm a coragem de fazer o ato. Mas outros, eles pensam na questão do suicídio, de tirar sua própria vida, e têm a coragem de tirar. Então, há necessidade de um tratamento. Aqui não trata-se de evangélico, de cristão, de espírita, de católico, não. Aqui se trata de indivíduo, de ser humano. Então, o ser humano precisa de tratamento. Assim como nós temos problema, eu estou com uma dor no peito, o que é? Está uma palpitação. Meu Deus, vou procurar o quê? Um cardiologista? Eu vou no cardiologista. Eu estou com uma dor no braço, o braço está doendo, coisa e tal. Você vai procurar um especialista. Então, assim somos nós. Se nós estamos cansados, angustiados, estamos perdidos, não sabemos o que fazer, precisamos buscar uma orientação. E não estamos dormindo bem, não estamos alimentando bem, estamos ansiosos, por que não buscar um conselho para uma pessoa especialista da área? Então, há necessidade, sim. A saúde é importante, a saúde mental é importante. Não adianta ter corpos, um corpo lindo, um corpo bonito, um corpo sarado, mas uma mente doente. Não adianta. Então, precisamos cuidar da mente e ter uma saúde no todo, né? E a depressão, ela requer cuidado. É necessário cuidar tanto a família, né, estar de olho, cuidando, orientando, motivando, né, a fazer o tratamento. E são várias as causas da depressão. Existe 40% que são hereditários, questão genética, de família. Então, suponhamos que o pai, a mãe, alguém da família tem essa depressão. Então, alguém vai dizer, mas então, porque meu pai e minha mãe teve, eu vou ter? Não necessariamente você está condenado a ter uma depressão, porque ela tem uma probabilidade de ter, mas isso não significa que você terá, né? Mas há uma necessidade de cuidado, isso é importante. Agora, 60% é a história da vida do cidadão, é a história da vida do indivíduo.
como foi a tua origem, como foi a tua família, como foi a tua criação, o processo de desenvolvimento, como é que foi. Então é isso que vai trazer, né, a história da vida do indivíduo, para ver se realmente, né, ela tem sintomas da depressão e descobrir a raiz. Aonde está a raiz? A raiz está na família. Como essa criança foi criada? Foi criada num lar conturbado, num lar de gritaria, num lar que não tinha respeito, num lar onde houve abuso sexual, abuso verbal, abuso físico. Então, dentro do histórico dessa criança, né, você lendo, você estudando, você vai dizer, não, a depressão causou por vários fatores. Desde criança, ela vem sofrendo, né, danos, prejuízos, e não conseguiu, né, a resiliência, ela não conseguiu realmente a cura. Então veio um acúmulo, né, de problemas lá da infância, e de repente aqui é como que o gatilho disparou, né? Então é aquela questão, está com fome, né, vem a vontade de comer. Então é importante nós olharmos para isso e tomarmos cuidado. Outra situação que a gente vê muito é a questão de crianças que estão viciadas à tela. Então, crianças que não têm limite, mãe que não coloca limite nos filhos. Então, o filho fica com o celular desde as 6 da manhã e até o outro dia. Criança que vai para o quarto dormir à noite, ele leva o celular para o quarto. A mãe não tem o cuidado de ir ao quarto, tomar o celular da criança e dizer, olha, agora você vai dormir, então vamos guardar o celular. Não precisa celular no quarto. Mas tem mãe que deixa, não está nem aí preocupado, o que vai ver, o que não vai ver. E aquela criança fecha a porta como se estivesse dormindo, mas ela está ali com a tela ligado, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, e de repente ela dorme com a tela na mão. Essa criança, ao acordar, ela vai acordar, né, não teve realmente um período de sono saudável, um período de sono que deveria, né, ter para descansar, para repor as suas energias. Então ela já vai levantar com deficiência e um cansaço, né, cansaço físico, cansaço mental, e daí ela vai passar a ser uma criança irritada, nervosa, angustiada, e isso pode desencadear uma depressão. Então é coisa que a gente não via dizer um tempo atrás, que criança tinha depressão, que jovem tinha depressão, mas hoje nós estamos aí cansados de ver crianças com 7, 8 anos com depressão. Então, o que leva essa criança a ter depressão, né? Então são vários fatores. Então, podemos definir depressão como uma tristeza profunda, melancolia involuntária, que coloca o indivíduo em estado de prostração emocional, paralisando a iniciativa para todo tipo de atividade. Aquela criança não tem, aquela criança, aquele indivíduo, aquele ser, não tem realmente motivação de nada. Não tem motivação de se cuidar, não tem motivação de arrumar seu quarto, não tem motivação de tomar seu banho, não tem motivação de estudar, não tem motivação de nada. Então, esses são os sintomas, né, da depressão. E vejam que Salmo 42, verso 3 diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Então, tem pessoas que geralmente chegam nessa situação, né? Então, vale dizer que precisamos, né, considerar que somos corpo, alma e espírito. Então, dentro dessa perspectiva, podemos pontuar que os problemas físicos, ele precisa ser policiado, ser cuidado. Nós precisamos ter limite para nós podermos ter as nossas horas de descanso, as nossas horas de atividade de lazer, atividade de trabalho, atividade espiritual. Então nós precisamos coordenar, administrar a nossa vida, respeitando que nós somos corpo, alma e espírito. Então precisa de cuidado. Precisa de cuidar da parte espiritual, precisa cuidar da parte física e da parte emocional. Isso é muito importante. Então, os sinais que aparecem, às vezes nós ignoramos, né? Às vezes alguém diz assim, mas pastor tem depressão? Uma mulher de Deus tem depressão? Ela não pode esquecer que ela é humana.
esta matéria é humana, esta matéria é perecível, ela precisa de descanso, ela precisa de alimentar, e há momento que a pessoa não olha para isso. Ele não olha para o momento do descanso, do lazer, da alimentação. Ele acredita-se talvez assim, eu vou aguentar. Eu sou ferro, liga na tomada e vai, o dia todo. Mas o corpo começa a dar sinal. Então, nós temos que ter essa sensibilidade de respeitar, né, o nosso organismo, para que nós sejamos bênção para muita gente e bênção, né, para muitos anos. Porque senão nós abreviamos os nossos dias e morremos fora do tempo. Então, eu deixo esta palavra para que possa servir de ajuda, de auxílio para muitas pessoas. Que Deus continue abençoando, ajudando a todos. E não se esqueça de se inscrever no meu canal. É um novo canal, está com uma semana que eu comecei. Então eu peço que os meus caros colegas, amigos, irmãos em Cristo, se inscrevam no meu canal. Tudo é para a glória de Deus. E eu agradeço em nome de Jesus. Amém.